Olá pessoal, bem-vindos ao De Frente com Texto. Esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Nós concluímos os nossos estudos na primeira carta do apóstolo Pedro e agora nós vamos começar os estudos no livro do profeta Abacuque. Estamos muito animados, espero que você esteja também. Esse livro é fantástico, ele tem muito a nos ensinar. Já percebeu que o profeta começa de maneira angustiada? Ele começa com uma pergunta: Senhor, até quando? E termina com uma canção belíssima, uma canção de júbilo, de alegria, de exultação no Senhor. Por quê? Porque essa mudança no profeta Abacuque, quando foi que ele viveu? Em que lugar? Quais as circunstâncias ele estava vivendo que o levaram à indignação? E como Deus ministrou na vida dele para que ele terminasse o livro com exultação. Nós vamos juntos estudar esse profeta e espero que o Senhor esteja falando com você. Estejamos juntos crescendo no conhecimento do Senhor por meio da sua palavra. Eu gostaria de começar o nosso estudo de hoje com uma citação. Essa citação é de George Whitefield. Acompanhe comigo, ela é muito interessante. A moralidade, apesar de muito exaltada nos púlpitos, é completamente pisoteada nas ruas. Há escuridão nas altas camadas, assim como nas baixas, escuridão na corte e no campo, no parlamento e no bar, escuridão no interior e escuridão na cidade, escuridão entre os ricos e escuridão entre os pobres, uma grossa, densa escuridão moral e religiosa, uma escuridão que pode ser sentida. Esse texto remonta não à nossa época, mas à época que George Whitefield viveu, Inglaterra do século XVIII. Foi uma época muito difícil para a igreja. Como ele menciona aqui, e esse texto é citado por Riley, J.C. Riley, ele mostra que a espiritualidade estava em baixa na Inglaterra do século XVIII. Haviam pecados grosseiros, as pessoas não buscavam a Deus, havia uma religiosidade formal, os cultos eram frequentados, mas havia uma superficialidade nessa espiritualidade. E aí então George Whitefield, ele fica indignado e coloca-se diante de Deus em oração. Isso é muito semelhante ao profeta Abacuque que nós vamos começar a ver agora. Então, pega aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e vamos juntos para o profeta Abacuque. Vamos prescrutar o que a palavra de Deus tem a dizer para nós. Então, texto de Abacuque, capítulo 1, verso 1 a 4, é o texto que nós vamos ler hoje. Acompanhe comigo a leitura. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam justos e assim a justiça é torcida. Amém. Vamos orar. Pai eterno, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós temos o privilégio de estudarmos mais um livro da Tua Palavra, dessa vez Abacuque. Nós rogamos que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós possamos entender a Tua Palavra e aplicá-la às nossas vidas e assim o nosso Senhor Jesus Cristo ser exaltado. No nome dele nós oramos. Amém. Muito bem, vamos para o texto. Muito bem, a mensagem central desse texto é a seguinte: Deus revela o seu coração em relação à iniquidade para que nos coloquemos diante dele em clamor. Nós vamos entender melhor como essa mensagem está disposta. Perceba que o texto tem uma divisão. Ele está dividido entre o verso 1 e 2 e o verso 3 e 4. O verso 1 e 2 é um paralelismo sinonímico e o verso 3 e 4 é um quiasma. Nós vamos ver o que isso significa daqui a pouco.
Mas vamos lá ver a primeira parte. A primeira parte começa com a expressão sentença revelada. É interessante a gente notar, antes de mais nada, que o livro de Abacuque ele está disposto em forma de diálogo, é o diálogo entre o profeta e Deus. Essa é uma peculiaridade do livro de Abacuque, não é? Os profetas do Antigo Testamento, eles têm o papel de trazer a mensagem de Deus para o povo. E Abacuque faz isso, só que ele faz de uma maneira peculiar, em forma de diálogo, não é? E é interessante também notarmos nessa expressão, né, sentença, que o sentido dela é de veredito. Ela é repetida no Antigo Testamento por 67 vezes. E ela traz então a visão de que Deus ele é o juiz sobre toda a terra, juiz sobre todas as nações, e ele julga as nações, julga Israel e todas as nações. Então aqui está o veredito. Houve um julgamento, Deus trouxe a sentença para Israel e também para os caldeus. É o que nós vamos ver ao longo do livro, ok? Muito bem, nós vamos ver então o começo dessa sentença, que é a queixa do profeta em relação ao seu povo Israel, né? Em especial Israel do sul, Judá. Né? E essa queixa começa no verso 2, por meio de um paralelismo sinonímico. O que é isso? É um recurso poético, isso aqui é uma oração de Deus ao profeta, mas ela é feita de maneira poética, ok? E essa poesia, ela tem uma peculiaridade específica, ela é um paralelismo sinonímico, ou seja, é quando a segunda sentença ela repete a primeira com algumas pequenas modificações, com o intuito de dar ênfase. Então perceba que a segunda sentença ela repete o até quando da primeira sentença, né? E também o conceito de clamar e gritar, embora sejam palavras diferentes, mas tem o mesmo sentido, né? E também lá o ouvir e salvar, né? Também tem aí o mesmo sentido, ok? Esse paralelismo sinonímico, ele na verdade é um lamento, né? O que é um lamento? O lamento ele é um recurso poético do hebraísmo antigo, onde o autor do lamento levava uma queixa a Deus, né? A gente vê isso em vários salmos. Salmo 13, por exemplo, tem um lamento, né? Senhor, até quando? Existem mais de 60 salmos de lamento, de acordo com Osborne, né? Então, esse é um tipo de salmo muito importante, né? O lamento, então, de Abacuque, ele se dá pela percepção em relação à iniquidade. Veja aqui a palavra violência, né? Havia uma iniquidade tal que ela era expressa por meio da violência, né, na época em que Abacuque vivia. Essa época era então um pouquinho antes aí de quando Israel do Sul foi invadido pelos caldeus em 586 a.C. Esse contexto eu estou falando melhor no vídeo Dica de Estudo do Texto. Depois dá uma olhada lá e eu estou trabalhando melhor nas instruções para viagem, o contexto de Abacuque. Mas esse contexto ele é visto em 2 Reis capítulo 23, especialmente no verso 35 e 36, onde mostra que no reino de Joaquim foi promovida por conta dos altos impostos cobrados pelos egípcios, foi promovida uma grande opressão por parte das autoridades de Israel em relação ao povo, né? Então, é por isso que Abacuque aqui vai falar de injustiça, vai falar de maldade, vai falar de opressão, litígios, discórdias e etc. Esse é o contexto. Agora, interessantemente, Abacuque ele dirige esse lamento a Deus, ele dirige esse lamento ao Senhor. Ele, antes de mais nada, não está dirigindo ao rei, não está dirigindo às autoridades, ele não está fazendo manifestos nas ruas,
ele está dirigindo o lamento a Deus. E nós somos estimulados pelas Escrituras a levar as nossas queixas, antes de mais nada, em oração ao Senhor. Quantas vezes nós temos orado diante de Deus quando nós ficamos indignados pelas injustiças desse mundo, não é? Nós somos sim estimulados a fazer isso. Jesus, ele conta a parábola em Lucas capítulo 18, verso 1 a 8, da viúva impertinente. Na parábola, o juiz iníquo, mesmo não sendo temente a Deus, ele atende ao pedido da viúva impertinente, porque esta então pedia insistentemente, então pela injustiça que ela havia sido vítima. Assim também nós somos estimulados a levar as nossas queixas diante de Deus. E o contexto ali, você pode ver, é o contexto do reino. Então Jesus, ele está nos incentivando a orar insistentemente a Deus por conta da injustiça desse mundo, por conta da iniquidade deste mundo, a fim de que venha o reino do Senhor e seja instalado de uma vez por todas a sua justiça. É nesse sentido também que nós vemos em Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 10, o clamor dos mártires. Foram vítimas também de injustiça, e o clamor deles é: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então sim, nós somos estimulados a nos juntar aos santos e orar ao Senhor e clamar ao Senhor pela violência, pela injustiça, pela iniquidade que nós vemos nesse mundo. E aí então o texto continua no verso 3 e 4, e ele continua, como eu mencionei antes, em forma agora, o lamento, ele toma uma forma específica agora de quiasma. O que é um quiasma? Kostenberg, ele nos ajuda nisso, definindo o quiasma da seguinte forma: é quando a segunda metade de uma composição utiliza as mesmas palavras, os mesmos temas ou assuntos da primeira metade, mas na ordem inversa. Então, eu coloquei aqui as letras A, B para mostrar esse quiasma, essa é a forma do quiasma, ok? Então veja só, a primeira incidência do A está no verso 3, é a primeira sentença. Por que me fazes ver a iniquidade? E aí a sequência dessa pergunta está no segundo A, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. E aí a letra B, primeira incidência da B, é a segunda pergunta, dá uma olhada lá. Por que toleras a opressão? E aí vem a segunda incidência da letra B, verso 4, a sequência. Por isso a lei se afrouxa e a injustiça nunca se manifesta, porque os ímpios os cercam justos e assim a justiça é torcida. Então, isso é um quiasma. Agora vamos olhar aqui a mensagem que Abacuque está trazendo por meio desse quiasma. Olha lá, ele começa então com a pergunta lá no verso 3, né? Por que me fazes ver a iniquidade? É interessante. A percepção da iniquidade que o profeta estava tendo foi Deus que deu. Ele diz aqui, me fazes ver. E aí o quiasma repete isso na terceira sentença. Dá uma olhada lá. A destruição e a violência estão diante de mim. Surgem litígios e discórdias. Né? Isso aqui é interessante porque o profeta está dizendo que Deus mostrou para ele a iniquidade. Isso fala muito comigo, porque Deus, ele compartilha conosco do seu coração e de sua indignação pela iniquidade. Muito bem, agora seguindo aqui o quiasma, né? A segunda sentença que combina com o verso 4, por que toleras a opressão? Isso dá sequência lá no verso 4. Por isso, por conta da suposta tolerância de Deus em relação à opressão, a lei se afrouxava e a justiça nunca se manifestava, porque os ímpios cercavam os justos e assim a justiça era torcida.
é interessante notar que a lei aqui no original é Torá. Então, pela suposta tolerância de Deus em relação à opressão, até mesmo a palavra de Deus, ela era flexibilizada. E por conta disso, então, a justiça não se manifestava, os ímpios cercavam justos e a justiça ela era torcida. Perceba o seguinte: o clamor do profeta não era meramente por justiça social, como alguns poderiam rapidamente conceber, mas era pela manifestação social da quebra da aliança. Essa era a preocupação do profeta. A iniquidade social ela se manifestava em Israel porque a aliança do povo de Deus com Yahvé havia sido quebrada. Em Deuteronômio, capítulo 19, verso 19 e 20, diz assim: vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Esses eram os termos da aliança. E a aliança estava sendo quebrada. Então, a indignação do profeta era muito mais profunda que meramente a questão social. A questão social era só a ponta do iceberg. O grande problema era que o povo estava distante de Deus porque havia quebrado a aliança. Uma outra coisa aqui a observarmos é que quando nós nos colocamos em clamor diante de Deus, nós somos desafiados pela aparente impunidade do mal, né? Abacuque ele questiona aqui a suposta tolerância de Deus em relação à opressão e as consequências dessa suposta tolerância, não é? A pergunta que Abacuque está colocando aqui é: será que Deus é indiferente em relação à violência? Será que Deus é insensível ao sofrimento e à maldade que é provocado então pela ação dos ímpios? Ação esta que é supostamente tolerada por Deus? Queridos, um dos maiores desafios da fé é crer que Deus realmente se importa. Muitos creem na existência de Deus, creem que Deus é todo-poderoso, mas naufragam na fé em que Deus realmente se importa. Jesus Cristo é a prova definitiva de que Deus se importa. Jesus, a sua vida e sacrifício respondem a essas perguntas de Abacuque a Deus. Deus tolera a opressão? Deus, ele realmente se importa com a violência na terra? Deus realmente se importa com a iniquidade? A resposta nós encontramos em Cristo. Sim, sim, Deus se importa, e se importa tanto que ele prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo é a justiça de Deus. Romanos capítulo 1 diz que o Evangelho ele se revela em Cristo Jesus, em que Deus ele julga o pecado, ele julga a iniquidade, enviando o seu filho, o seu único filho, para morrer por nós. Cristo é a prova cabal de que Deus realmente se importa com o que acontece, se importa com a injustiça, com a violência, com a iniquidade, com a maldade nesse mundo. Deus revela o seu coração em relação à iniquidade, para nos coloquemos diante dele em clamor. Vamos pensar em mais algumas coisas diante desse texto. Muito bem, nós precisamos pensar em algumas coisas mediante aquilo que nós acabamos de estudar. Em primeiro lugar, é bem verdade que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, nós vivemos em celebração pela obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Mas também é verdade que nós precisamos viver em indignação pela presença ainda do mal, da iniquidade, da injustiça no mundo, clamando ao Senhor: Senhor, até quando? Será que as nossas orações, será que as nossas músicas, elas têm sido marcadas por essa indignação também? Eu estava procurando lembrar de algum hino, alguma música que mostra esse clamor: Senhor, até quando? E eu confesso que eu senti dificuldade de achar hinos, músicas com esse teor de lamento, como nós estudamos agora há pouco em Abacuque. Parece que nós somos um povo festivo, que nos lembramos da obra do Senhor, mas nos esquecemos de clamar a Ele a vinda do seu reino, clamar a Ele pela vinda da justiça final no mundo. Por que será que não clamamos? Por que será que isso já não está mais presente nos nossos cultos, nos nossos ajuntamentos? Será que é porque nós temos nos acostumado? Será que nós temos nos acostumado a esse mundo? É isso mesmo, é desse jeito mesmo, e assim por diante? Precisamos pensar nisso. Uma outra coisa será que a demora de Deus em fazer justiça tem feito a gente desanimar? A pergunta de Abacuque é: Senhor, até quando? Né? E em relação também à tolerância dele. Queridos, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós enfrentamos o desafio de crer que Deus está fazendo cumprir o seu plano na história da redenção. Esse é um grande desafio, porque nós clamamos um dia, clamamos o segundo dia, e o terceiro dia em diante já desfalecemos. Eu gostaria de incentivá-lo a recobrar o ânimo, a ser encorajado, animado, reanimado, a voltar a clamar, voltar a se indignar diante da injustiça, diante da iniquidade no mundo, e colocar-se continuamente diante de Deus em louvor, sim, mas em clamor, em intercessão. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, e faça a sua vontade e faça-se revelar a sua justiça no mundo. Que Deus nos abençoe e vamos continuar juntos em Abacuque.